Capítulo 58 A matriz de 10.000 assassinatos. O jovem teve uma longa cicatriz de uma antiga facada no rosto. Seu nome era Wang Mang e ele tinha 18 anos. Ele se juntou ao exército do Reino da Fortuna do Céu como mercenário quando tinha 15, e foi enviado para a fronteira onde ele matou muitas pessoas. Na fronteira, ele tinha sido esfaqueado. Todos os dias durante 3 anos ele viveu na beira da morte até ele chegar finalmente ao terceiro estágio do treinamento corporal. Ele tinha uma experiência de combate rica e sua força era alta. Durante o exame de admissão, na prova de força, a força de seu soco chegou a 2.500 jins, e ele também chegou ao terceiro andar do pagode requintado. NT1 jin de força igual 0,5 kg. Para quem tem interesse em saber o que é um pagode, https://pt.wikipedia.org/wiki/pagode abre parênteses templo fecha parênteses ponto fecha colchetes. Esses juniores que obtiveram os 3 melhores lugares realmente pensam que podem nos superar com sua força. Se não fosse pelo pagode requintado decidir a força de um oponente com base na sua idade esquelética, eu teria alcançado o 5º andar. Um jovem do lado de Wang Mang disse. Seu nome era Li Che, e ele era o aliado de Wang Mang. Ele também testou a força de seu soco em 2.500 jins e chegou ao terceiro andar do pagode requintado. NT Juniores igual discípulos novatos. A força do soco não era um domínio em que os mercenários se destacaram. A força do soco dependia principalmente do próprio talento e cultivo, com base no manual de habilidades que eles seguiram. Os manuais de habilidade desses mercenários eram muito comuns, e sua força só poderia ser assim, forte. Seus formidáveis aspectos estavam em sua rica experiência de combate, técnicas de espada habilidosas e forte instinto de luta para surpreender um inimigo e matá-lo. Portanto, a natureza terrível desses 2 jovens estava em combate real, em particular situações de vida e morte, e não testes. Wang Yanfeng, Lin Ming. Esses 2 pirralhos são apenas pequenas flores que cresceram em uma estufa. Nossa capacidade de luta foi aprendida no final da lâmina de um punhal enquanto lutávamos por nossas vidas, como eles podem ser nossa partida. No pagode requintado, eles foram restringidos pela idade esquelética e foram suprimidos no terceiro andar. Mas a guerra de classificação não teve esse limite, e todos os participantes foram tratados com imparcialidade. Esta era sua vez de brilhar. A matriz de 10.000 assassinatos que o Palácio Marcial dos 7 Mistérios usou para a guerra de classificação estava em um vale de montanha, não muito longe do pagode requintado. O vale da montanha estava coberto de bambu afiado, e as folhas densas e furiosas do bambu deram uma aura fria e intimidante. No centro dessas camadas, sobre camadas de bambu, havia uma clareira, na qual havia uma praça de aslar com 1000 passos de extensão. No centro da praça havia um altar de 10 por 10 pés de largura. O altar foi gravado com uma variedade de runas e símbolos luminescentes. Neste altar estava a matriz de 10.000 assassinatos que foi usado na guerra de classificação. NT, aslar é uma alvenaria feita de grandes pedras de corte quadrado, usadas como um revestimento em paredes, muros etc. http://www.stonear.com/filiz/7612/96625889117 sublinhado BWVC5.jpg fecha colchetes. Quando o grupo de Lin Ming chegou à praça de Aslar, já havia muitas pessoas reunidas lá. Porque a matriz de 10.000 assassinatos consumiu um número colossal de pedras de verdadeira essência sempre que foi ativado, ela só seria aberta uma vez por mês em um horário designado. Naquele momento, todos os artistas marciais do Palácio Marcial dos 7 Mistérios podiam participar voluntariamente da guerra de classificação, mas também precisavam pagar uma taxa de uma pedra de verdadeira essência como garantia adicional.
Se sua classificação fosse inferior a 100 e subisse 5 posições, ou se sua classificação fosse superior a 100 e subisse 3 posições, sua pedra de verdadeira essência seria devolvida. Caso contrário, o Palácio Marcial dos Sete Mistérios manteria ela. NT. Se sua classificação estivesse no top 100, tinha que subir 3 posições para pegar a pedra de verdadeira essência de volta. Se tivesse acima do top 100, deveria subir 5 posições para pegar a pedra de verdadeira essência de volta. Esse tipo de condição era para que os discípulos que não tivessem feito nenhum progresso significativo não possuiriam o ponto de vista de que eles deveriam vir independentemente de avançarem ou não. Isso faria com que muitos discípulos quisessem ser testados, e não havia tempo suficiente em um dia para fazer isso. Rongonzi disse: novos discípulos que estão participando pela primeira vez na guerra de classificação não precisam pagar a taxa de uma pedra de verdadeira essência. Você só precisa usar o pergaminho de Jade que foi emitido, para participar da avaliação da matriz de 10.000 assassinatos. Na matriz de 10.000 assassinatos, seu verdadeiro corpo não será ferido. Uma vez que você morra na ilusão, a avaliação terminará e sua classificação final será baseada na pontuação que você alcançou ao matar seus adversários. Rongonzi disse isso e depois dispensou o grupo. Lin Ming entrou na praça de Ajlar, como ele queria dar uma olhada neste altar da matriz de 10.000 assassinatos. Ao mesmo tempo, ele descobriu 2 pessoas que conhecia. Estas 2 pessoas eram Liu Mingxiang e Zhang Kang, que vieram provocá-lo apenas alguns dias atrás. Entretanto, Zhang Kang também descobriu Lin Ming. Ele olhou para ele com uma pitada de desdém em seu sorriso. Lin Ming. Eu tinha esquecido, mas parece que a avaliação da matriz de 10.000 assassinatos também permite que novos discípulos participem. Estou altamente antecipando seu desempenho. Eu espero que você possa entrar no top 180, caso contrário, seria muito chato. Você não precisa se preocupar com minha classificação. Porque Julian não veio. Lin Ming disse isso, pois ele sabia que a última vez que Zhang Kang o provocara era porque Julian estava controlando dos bastidores. No entanto, Zhang Kang não se importava, ele simplesmente não se importa como Lin Ming chegou a conhecer essa questão. Zhang Kang zombou e disse: Julian é um discípulo da Morada Celestial e sua classificação está em 39. Com essa classificação, cada classificação acima é difícil. Como ele poderia vir todos os meses? Você mesmo entende sobre esse limite? Lin Ming respondeu: eu não estou interessado em você ou em sua porcaria. Após o final do mês, chegaremos a uma resolução. No horário designado, eu espero que você ainda possa sorrir depois. Era exatamente o que eu ia te dizer. As notícias da partida apostada entre Zhang Kang e Lin Ming foram espalhadas por toda parte, e muitas pessoas sabiam sobre isso. Algumas pessoas aproveitaram o infortúnio dos outros e queriam assistir o novo primeiro discípulo a sofrer uma perda humilhante, mas também havia algumas pessoas que detestavam as ações de Zhang Kang. Zhang Kang estava intimidando um novo discípulo depois de tudo, e a ação desprezível de tentar tirar suas novas pedras de verdadeira essência foi desprezada por eles. Naquele momento, Wang Yanfeng colidiu com Liu Mingxiang. Com a natureza arrogante de Liu Mingxiang e o personagem orgulhoso de Wang Yanfeng, esse desastre era naturalmente esperado. Até agora, o altar da praça de Ajlar disparou repentinamente uma abundância de raios de luz, e cada runa e símbolo no altar começaram a surgir um após o outro. A guerra de classificação tinha começado. No altar da matriz de 10.000 assassinatos estavam 12 lugares, 12 pessoas podiam participar na avaliação ao mesmo tempo. Após a avaliação, a matriz de 10.000 assassinatos mostraria diretamente a pontuação combinada de matança na classificação da matriz mágica para obter a classificação final. Liu Mingxiang viu a matriz de 10.000 assassinatos girar e acender e riu: Wang Yanfeng, não há necessidade de dizer nada infantil, porque nós não entramos na matriz de 10.000 assassinatos e vejamos exatamente quem é inferior.
Por mim tudo bem. Embora Wang Yanfeng tenha recebido um revés de Liu Mingqiang, seu espírito não baixou. Embora soubesse que não era possível vencer contra Liu Mingqiang, ele ainda atrevia desafiá-lo. O bezerro recém-nascido não teme o tigre. Este Wang Yanfeng tem alguma coragem. NT, ditado que significa que alguém sem experiência de vida, não sabe o que é perigoso. Que uso é a coragem, ele é inexperiente, não há como ele ganhar. Novos discípulos que poderiam entrar em 180 no passado já são raros. 150 é um talento incomparável, e 130 poderiam até ser dito ser um prodígio do céu que raramente é visto mesmo a cada década. Ling Sen e Itaku não conseguiram. Este Liu Mingqiang está na classificação de 125, e ele pode até avançar desta vez. Que chance Wang Yanfeng possivelmente tem de vencer? Lin Ming ouviu os comentários dos outros. Seus olhos se voltaram para a pedra de classificação e, com certeza, Liu Mingqiang era classificado em 125. Ele estava dentro da classificação do meio superior do Salão da Terra. Em todo o Salão da Terra e a Morada Celestial havia 230 discípulos. Foi um resultado muito bom se um novo discípulo pudesse atingir pelo menos a classificação 200. Wang Yanfeng poderia facilmente realizar isso, mas queria alcançar um objetivo muito maior e imponente. Lin Ming era o mesmo. Recentemente, ele aprendeu sobre esses requisitos aproximados da pedra de classificação. Se ele quisesse classificar acima de 180, ele precisaria de pelo menos 100 pontos. Se ele quisesse classificar acima de 150, ele precisava de várias centenas de pontos. E matar alguém que era igual ao pico do terceiro estágio do treinamento corporal deu somente 50 pontos. 12 discípulos entraram no altar e firmemente ficou ali. O diácono responsável por ativar e sustentar a matriz disse: não há limite para a duração da avaliação. Se você derrotar um adversário no segundo estágio do treinamento corporal, você ganhará 1 ponto. Se você derrotar um adversário no pico do segundo estágio do treinamento corporal, você ganhará 5 pontos. Um adversário do terceiro estágio do treinamento corporal lhe dará 10 pontos e o pico do terceiro estágio do treinamento corporal lhe dará 50 pontos. Um adversário do quarto estágio do treinamento corporal lhe dará 100 pontos, e um adversário do pico do quarto estágio do treinamento corporal lhe dará 500 pontos. Um adversário do quinto estágio do treinamento corporal lhe dará 1000 pontos, e um adversário do pico do quinto estágio do treinamento corporal lhe dará 5000 pontos. O lutador de nível mais alto que você enfrentará está no estágio de condensação de pulso. Se você derrotar um, você ganhará 10.000 pontos. Depois de entrar na matriz mágica, você pode usar seu pensamento para escolher uma arma para empunhar. A morte resulta em fracasso e na expulsão da matriz. Agora comece. Depois que a voz do diácono desapareceu, o altar brilhou com uma luz clara. Os 12 discípulos dentro do altar borraram um pouco como se estivessem cobertos por alguma força invisível. No altar, Wang Yanfeng abriu os olhos e chegou a um mundo branco sem vida. Na frente dele estavam todas as armas imagináveis, espadas pesadas, espadas flexíveis, espadas longas, sabres, espadas de uma mão, katanas, lanças, machados, martelos e assim por diante. Venha para mim, espada longa. Assim que Wang Yanfeng pensou isso, uma espada longa apareceu em sua mão. No reino da fortuna do céu, 90% dos artistas marciais usavam uma espada, e entre eles, 80% usavam uma espada longa. Uma espada longa era uma arma fantástica, era dinâmico e implacável, veloz e feroz. O teste finalmente começou, e 7 ou 8 bestas viciosas apareceram na frente de Wang Yanfeng. Havia também 3 ou 4 artistas marciais cuja força variam desde o início do segundo estágio do treinamento corporal até o início do terceiro estágio do treinamento corporal. Wang Yanfeng olhava friamente para eles. Ele teve que vencer esses adversários.
Quando a verdadeira luta começou, Wang Yanfeng descobriu que a avaliação era realmente muito simples. Toda vez que ele matou um adversário, um novo imediatamente aparecia para substituí-lo, exceto que a força desse novo adversário foi mais formidável. Wang Yanfeng só havia matado 5 ou 6, quando os artistas marciais no quarto estágio do treinamento corporal começaram a aparecer. Quando ele acumulou 110 pontos, Wang Yanfeng deu um bufo abafado quando recebeu uma pequena ferida. Quando ele acumulou 180 pontos, um artista marcial conseguiu perfurar uma espada no abdômen de Wang Yanfeng. Naquele momento final, Wang Yanfeng cortou a cabeça dos artistas marciais e, ao mesmo tempo, foi esfaqueado no coração. Pontuação final 190 pontos. Depois de morrer, Wang Yanfeng foi expulso da matriz de 10.000 assassinatos. Ele parecia pálido, mas, felizmente, ele conseguiu não desmaiar por causa de sua experiência anterior no pagode requintado. Wang Yanfeng se adaptou a esse tipo de reino de matança ilusória, e embora seu corpo inteiro estivesse afundando com o sofrimento da dor, ele realmente não se machucará. Essas dores foram apenas por causa da simulação de ser morto. Enquanto Wang Yanfeng olhava ao redor do altar, sua tez afundou. Ele foi inesperadamente o primeiro a ser eliminado. Além dele, todas as outras 11 pessoas ainda estavam no altar.